O Espírito Santo hoje colocou no coração do pastor Valério Alves uma palavra que diz assim: o que é fé? Quem tem fé aqui, irmãos? Levante a mão e diga aleluia. Mas a gente pode dar um aleluia mais forte, não pode? Quem tem fé, diga glória a Deus. Quem trouxe a candeia, diga manda mais, Jesus. Aleluia, amém, igreja? Tem que ter azeite, a unção de Deus na sua vida. Não adianta estar na casa de Deus e não sentir nada. Deus me deu uma frase desde o início dessa igreja que diz assim: lugar de múmia, irmã Lourdes, né? Irmã Nilda, lugar de múmia é no Egito. Por quê? Múmia se mexe, irmãos? Não, múmia já foi. Está ali embalsamado. Você está vivo em Jesus. Mesmo que hoje você esteja na luta, adore ao Senhor, porque Ele vai te dar vitória através do teu louvor. Amém? Porque só glorificar a Jesus nos dias de bonança é muito fácil. Mas glorificar a Jesus, irmãos, eu lembro que meu pai, ele faleceu no dia 5 de março. Qual foi o dia que foi inaugurada a igreja? 18 de março. Quantos dias depois do falecimento do meu pai, irmãos? De 5 para 18 dá quanto? 12. 13. Não é? 13. Mas eu disse aqui atrás, irmão, eu disse: Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração, Pai. Irmãos, parecia que eu procurava o chão e não encontrava, não é? Alguém tão próximo de você, quando parte, vai um pedaço seu, não é isso, irmão Jean? E somente a força de Jesus, irmãos, para nos sustentar de pé. Eu orei aqui atrás no gabinete e vim para o momento da palavra, para o momento da inauguração da igreja. E quando segurei o microfone, irmãos, é algo sobrenatural, a unção de Deus. Vem nos renovando, vem nos fortalecendo, vem nos sustentando, vem nos alimentando. E é isto que Deus quer fazer com você hoje aqui. Renovar as tuas forças. Dizer que Ele é o teu Deus e Ele te ama e Ele nunca te abandonou, aleluia. E que existe algo que somente Ele tem, que se chama fé. E a Bíblia Sagrada diz que a fé é um dom, e que Ele nos dá gratuitamente. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus atentamente, o sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. A palavra de Deus começa a limpar os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso ouvir. Você lembra quando você era do mundo, até o seu ouvir era malicioso? A pessoa falava ai, você entendia ui. O seu olhar era malicioso. Mas quando você começou a ouvir a palavra de Deus, irmãos, eu vou lhe dizer aqui um fato. Eu estava na aula esta semana, e a minha aula de Krav Maga, ela é dentro de uma academia. A sala, eles colocam o tatame, e ali a gente espera que coloque o tatame, e nós entramos na sala. E o professor, como sempre, acolchou: vamos lá, vamos lá. E a gente com meio palmo de língua para fora. Vamos, tá muito mole. Aí teve uma hora que todo mundo parou. Aí um rapaz que de mais idade do que eu, pelo menos ele aparenta, ele falou: aí tem uma parede aqui que é de vidro. Aí depois da parede de vidro, depois do vidro tinha umas moças malhando. Aí ele me catucou e disse: olha que mulher ali, rapaz. É? Ele falou uma palavra que eu nem vou falar, viu, irmão? Aí eu digo: irmão, Satanás é terrível. Eu virei para ele e disse: ô amigo, eu não falei para você que eu sou pastor? Oh, é pecado, né? Eu disse: não, porque eu tenho minha esposa e eu estou feliz. O senhor não está feliz com a sua, não? Aí ele não sabia onde botava a cara, irmão. Porque o Satanás, ele é assim. Ele te rodeia, ele busca tirar você do foco.
Ele busca influenciar o seu olhar, o seu falar e o seu ouvir. Então você tem que estar atento e deixar muito bem claro para Satanás que você trilha um caminho que se chama caminho de fé, caminho de compromisso. Aonde você está, a luz de Jesus tem que brilhar. Amém? Diga para o seu irmão: você não pode ser crente 007. Que crente é esse, irmão? É um crente agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. Ele entra no trabalho. Sabe por que ninguém sabe, irmãos? Porque ele não traz nenhum sabor. Ele e aqueles que estão em trevas, as pessoas olham, irmão Jean, e não vê nenhuma diferença. Não é diferente, irmão Santos. Eu não estou dizendo que você e eu somos melhor do que ninguém, mas há uma diferença, sim ou não, igreja? E essa diferença é a fé de Jesus que está plantada no nosso coração. E quem tem fé, irmãos, quem tem fé nessa igreja, diga aleluia. É por isso que o mundo não nos entende. É por isso que o mundo acha loucura ser crente. E o mundo ainda acha que ser crente é não viver. Pelo contrário, nós vivemos e desfrutamos as benécias do mundo maravilhosamente. Porque o mundo, quem criou o mundo, irmãos? O planeta foi o nosso Pai, não é verdade? Nós temos direito a desfrutar da praia ou não? A do nosso papai, como não? Eu só não vou me misturar com o povo escarnecedor. O povo que tem o falar malicioso, o olhar malicioso, o ouvir malicioso. Um povo que não conhece a fé e o compromisso em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão que o Senhor aumente a tua fé através desta pregação hoje. Amém, igreja? Porque a Bíblia Sagrada diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar o meu Deus, mesmo que a tempestade esteja aí sobre mim, eu tenho que crer que ela já está passando, e ela já está passando. Jesus mandou te dizer, igreja, a tempestade já está passando. Não temas, porque Ele foi o teu abrigo durante esta tempestade. E não tenha um coração ingrato, continue esperando no Senhor. Aleluia! Continuarei esperando nele, continuarei firme com ele, porque nada mudará na vida daqueles que são fiéis. Paulo e Silas, irmãos, estavam sendo maltratados, chicoteados, foram corçados, receberam coça, estavam com as costas marcadas, lançados no cárcere. Mas não é possível. Aí o carcereiro: não é possível, esses crentes são doidos, hein? Eu não sei como é que pode. Os camaradas estão louvando, cantando, ei! Sabe por quê, igreja? Porque a alma de um verdadeiro adorador, mesmo na luta, ela continua a louvar. Aleluia! Que a sua alma seja uma alma de verdadeiro adorador. Que o compromisso que você assumiu com o seu Deus seja compromisso verdadeiro e compromisso de honra. Aleluia! Diga para o seu irmão que está do seu lado: honre ao seu Deus e prepare-se para ser honrado grandiosamente. Aleluia! Amém, igreja? Queridos, Mateus, veja no capítulo 9. Está buscando aí Mateus, capítulo 9, aleluia. A fé é dom de Deus. A fé é a convicção das coisas que se esperam, mas que ainda não se veem com os olhos físicos. Mas se você tem fé, você verá este algo que você busca e precisa chegar nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você teve fé. Você persistiu na fé. Você continuou olhando para o Deus invisível. Veja que loucura, irmãos, você olhar para um Deus invisível. Hoje à tarde eu vi duas cenas.
Uma foi um programa de uma igreja aí, Babilônia. Sabe quem é, né? E estava ali aquela idolatria. Eu disse, meu Deus do céu. E assim de patrocínio, irmãos. Aí à tarde, quando eu estava gravando outro programa, quando eu botei umas músicas, saí do estúdio, fui tomar uma água, eu liguei a TV para ver algo, aí estava ali, Voz da Verdade. Que diferença, irmãos. Entende? Quando você ouve o verdadeiro Deus falar, e quando você ouve algo que diz que é Deus, e você tem o Espírito Santo, você vive a fé verdadeira, você sente, sim ou não? Você sente aonde Deus está e aonde Deus não está. É quando você vive esta fé. Diga para o seu irmão, em nome de Jesus, que a partir de agora, você busque cada dia mais esta fé gigante, esta fé que te eleva. Amém, igreja? Aleluia! É algo sobrenatural na vida daqueles que creem no que está escrito, a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 9, 22, o que, igreja? Todos acharam? Que eu ainda vi gente buscando. Já acharam? Diga aleluia. Todos já acharam? Diz assim Mateus 9, 22, aleluia. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha. Olha que lindo, irmãos. Jesus chamava... Ele é tremendo, irmãos. Ele é maravilhoso. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã, ficou curada, ficou restaurada. Igreja, quem era esta mulher? A mulher que sofria um fluxo de sangue há quantos anos? 12 anos, irmãos. E diz muitos pesquisadores da palavra que essa mulher tinha muito dinheiro. Mas o dinheiro daquela mulher não estava resolvendo, irmã Nádia. Não estava solucionando o problema gravíssimo. Ela sangrava, sangrava, sangrava. E ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ela disse, eu vou tocá-lo. Eu creio que Ele pode me curar. Isto é o que, igreja? Fé. Diga para o seu irmão que a tua fé te conduza ao lugar que Jesus preparou para ti. Diga para ele, é lugar de honra. É lugar de honra, irmã Lita. É de muita honra, igreja. É lugar de alegria. É lugar de prosperidade. É lugar que os teus pais te olharão e vai dizer, Senhor, só tu poderias fazer isso pela minha filha, Jesus. Só tu, Senhor, poderia fazer isso pela minha mãe. Só tu, Jesus, poderia fazer isso na minha vida, Pai. Mas sabe por quê? Porque você teve fé. Você acreditou na palavra deste Deus maravilhoso. Deus que fala e cumpre. Diga para o seu irmão, o teu Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Ele não vai deixar você morrer sem que todas as promessas se cumpram na tua vida. Amém, igreja? A palavra do Senhor no mesmo capítulo de Mateus, agora no versículo 29, ouça o que está escrito aí, leia. Versículo 29 diz assim: tocou então os olhos deles dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. O cego, irmãos, a cura dos 2 cegos e um mudo. Jesus tinha momentos que Ele curava por atacado. Ele estendia as suas mãos e o milagre acontecia. Sabe por quê? Porque se aproximava de Jesus um povo com coração sincero e acreditando no que o mestre falava. Jesus dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansados de quê, pastor Valério Alves? Cansado de uma vida pecaminosa, de uma vida religiosa, de uma vida cheia de regras colocadas por homens. O que você tem que examinar é a palavra de Deus. Se estiver na palavra de Deus, você diz amém. Se não tiver, você diz, eu estou fora, Senhor.
porque eu creio na tua palavra, Jesus. Eu estou firmado na tua palavra, e quando você crê na palavra, você não está só. Amém, igreja? Você não está sozinho, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele diz: contigo passarei pelo meio de um esquadrão. Por meio de um esquadrão eu passarei contigo, e nenhum mal te sucederá. Você crê nisso, igreja? Este é o Deus da segurança. Este é o Deus da rocha. Ele é rocha inabalável, como diz no livro de Salmos, aleluia. Casa fortíssima, rocha inabalável. Nós temos visto, irmãos, ocorrerem terremotos como nunca, sim ou não? Eu estava fazendo um estudo também, um outro dia, e eu descobri que no Brasil, irmãos, caem por ano mais de 70 milhões de raios no Brasil. E nenhum raio desse lhe atingiu. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre ti. Sabe por quê? Porque você tem esta aliança com o seu Deus. Mas pastor, eu não estou na aliança não. Então você vai entrar a partir de hoje nesta aliança. Você vai sair do mundo do engano, do mundo do pecado, e voltar para Jesus. Se você é um desviado, se você desanimou na fé, se você desistiu de viver a fé que remove montanhas, sim ou não, igreja? Quando você tem fé, você vê montanhas de problemas ser removida milagrosamente, Júnior, porque você creu num Deus que cumpre o que diz, que cumpre o que promete. Uma coisa bonita, não é, irmãos? Você encontrar um homem de Deus verdadeiro e ele falar assim: olha, fica tranquilo, que eu vou cumprir o que eu falei. Eu zelo pela minha palavra. Mas por que você vai cumprir? Eu vou cumprir porque eu sou um servo de Deus. Não precisa nem esse papel aí, meu amigo. Mas se você quiser que eu assine, eu assino. Mas eu te dou a minha palavra de servo de Deus, que eu vou cumprir. Por que você vai cumprir? Porque eu vivo a fé que está na Bíblia Sagrada. Amém, igreja? Eu pergunto para você: um servo verdadeiro, ele é fiel ou não? Ele é fiel ou não? Ele cumpre o que diz ou não? Ele espera no Senhor ou não? Ele espera no Senhor. E quem espera no Senhor não fica sem o que, igreja? Sem resposta. Amém? Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Indo lá mais para o final da Bíblia, depois de Romanos, vem ali 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, digo, versículo 7. Que diz a seguinte palavra: porque andamos por fé e não por vista. Andar por vista, irmãos, a pessoa só acredita quando ela vê. Mas o servo de Deus, quando Deus fala ao coração dele, ele acredita mesmo ainda sem ver. Isso é fé. As pessoas da tua família vão dizer assim: mas você acredita nisso? Meu Deus. Aí você diz: eu acredito. Eu acredito porque eu conheço o meu Deus. E você vai ver que Ele cumpre. Você estava duvidando, mas eu creio que o meu Deus cumprirá o que Ele me prometeu e o que Ele falou para mim. Amém, igreja? Não temas, faça a sua parte, porque você lembra o que Deus falou ainda há pouco? A parte dele Ele já fez. Muitas vezes as pessoas não alcançam a sua vitória porque está faltando fazer a sua parte. A parte de Deus, Deus já fez. O que Deus falou para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas, Moisés. Deus quis dizer ali, irmãos: Moisés, faça a sua parte. Moisés pegou a vara e tocou a água. O que aconteceu com o Mar Vermelho, irmãos? Se abriu. E o povo de Israel ficaram assim.
Deus de Israel abriu o mar vermelho. Vamos passar? Vamos. E a multidão adentrou no mar vermelho, irmãos, a pés enxutos. Isto foi a fidelidade de um Deus que diz para você, esta noite, para concluirmos: tenha fé em mim, não esmoreça, eu estou contigo. Tenha fé em mim, porque eu vou te surpreender. Amém, igreja? Descanse. Tudo está sob o controle do seu Deus. Não temas, Ele não te deixa só. Amém, igreja? Você está caminhando? Você pensa que é com a sua força? Você está caminhando com a força do teu Deus. E ai, se não fosse a força dele e os braços dele para te carregar no colo quando você estava lá embaixo. Ai, se não fosse o nosso Senhor, se Ele não nos tivesse nos carregado, e muitas vezes ainda nos carrega. Amém, igreja? Amém, igreja? Diga: eu creio, Senhor, na pregação de hoje. Eu tomo posse, meu Deus, de tudo que o Senhor falou ao meu coração. Amém, igreja? Aplauda ao seu Deus bem forte. Mais forte. Obrigado, Jesus. Amém, irmão Severino. Qual é a vitória ou milagre, servo de Deus? Não corra do microfone. Não. É porque desde quando abriu esse ministério, eu só tenho recebido bênção. Eu passei 14 anos em um ministério e eu teve muitas coisas que eu não sentia vontade de fazer quando eu vivia lá. E eu vim para esse ministério, a minha mulher se converteu, nova convertida. Irmã Lita. Não queria ir para o ministério que eu fazia parte, e ela veio aqui visitar. Visitou, chegou em casa e disse: eu gostei de lá, vamos comigo fazer uma visita? Eu disse: vamos. E a gente veio desde quando abriu. E eu não era casado com ela há 22 anos, a gente tinha juntado os panos, fazia 22 anos. Que eu lembro que o senhor conversou comigo, não foi? Anos. E quando eu entrei nessa igreja, Jesus nos casou, desci as águas, com pouco tempo depois, e me deu e realizou um sonho que eu tinha há 22 anos, há 21 anos. Reencontrar duas filhas que vivia perdido, que eu não sabia aonde existia, do tempo da ignorância. E quando eu entrei aqui, a gente se casou com a irmã Lita, aquela jovem que está ali de vermelho. Desci as águas, encontrei minhas filhas, que era um sonho de que eu queria e não sabia nem onde estava, não tinha noção nem onde procurar. O seu coração almejava, né, conhecê-la. Não tinha como procurar, que eu tinha perdido contato há 21 anos. Não tinha ideia onde Não tinha ideia. Eu tinha medo também de procurar e ser rejeitado por elas. E quando foi um dia, eu estava lá cortando o cabelo, chegou um cidadão para cortar o cabelo. Aí a gente começou a conversar, ele disse: eu sou do Rio Grande do Norte, uma cidade assim, assim. Eu disse: mas rapaz, há 20 anos atrás eu tive um caso com a menina lá e teve 2 filhos e perdemos no tempo e até hoje não tem contato. Ele disse: onde é? Eu disse: na rua da delegacia, a 3ª casa. Ele disse: eu conheço o povo de lá, conheço sua filha, trabalha numa loja de confecção de lá do Banco do Brasil, se chama Creidiane, você tem um neto com 4 anos. Foi no seu salão, irmão Severino? Que veio do Rio Grande do Norte aqui no salão. E o mais interessante, quando eu cheguei em casa do trabalho, Lita estava sentada, eu disse: rapaz, aconteceu algo comigo hoje, que eu nunca inacreditável, Deus é tremendo. Ela disse: tu encontraste tuas filhas. Eu disse: quem foi que te falou? Porque ninguém sabia. Ela disse: quem foi? Eu disse: quem foi que te falou? Ela disse: não, porque pelo teu semblante, foi tuas filhas que tu encontraste. Então, desde quando eu entrei aqui, meu irmão, só tenho que agradecer, é só bênção até hoje. Eu quero avisar nesse instante a todos que estão nos assistindo na televisão, ou no YouTube, ou no Facebook. Eu sou o pastor Valério Alves e estamos organizando
um projeto maravilhoso para irmos para Israel. Você está convidado para vir conosco. Esta viagem, o valor será dividido em 12 vezes, amém? Entre em contato conosco no 8850-7580, 0 operador 81 8850-7580. Você vai falar com o pastor Valério Alves. Serão 10 dias maravilhosos, amém, igreja? Amém? Quem vai conosco, diga aleluia. Aleluia, amém? Pelo poder da palavra. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos dos lábios há perturbação. A palavra do Senhor diz que o justo, ele frutifica, o justo, ele prospera. Que em nome de Jesus você se torne um dizimista, um semeador, um ajudador desta obra do programa Azeite na Candeia. Nós temos feito este trabalho para a salvação de milhares e milhares de vidas que necessitam da salvação, que necessitam ouvir e sentir o poder da palavra de Deus. Que em nome de Jesus você seja um instrumento vivo, trazendo a palavra de vida para milhares de corações, se tornando dizimista e ofertante e semeador desta obra. Está aí no seu vídeo o número das contas da Igreja Azeite na Candeia, para que você se torne uma coluna desta obra. E Jesus vai te surpreender com grandiosas portas, grandiosas vitórias para a glória do Senhor. Não temas, porque Ele é contigo. Se você for fiel, o Senhor será fiel contigo. E aquelas portas que você tanto almeja, a resposta que você tanto busca, você obterá, porque você estará sendo um mordomo fiel. O que faz o mordomo fiel? O mordomo fiel, ele administra com fidelidade. Ele traz tudo com honestidade para o seu Senhor. Que você seja assim também, um mordomo fiel, administrando aquilo que é de Deus, que está nas suas mãos. Em nome de Jesus, anote os números que estão aí no seu vídeo e que você ajude esta obra a continuar no ar, em nome de Jesus. Aleluia.